Mateus 14:22 é muito legal assim a passagem. Já fala assim, ó, e Jesus chegou para os discípulos e falou assim para os discípulos, ó, vocês têm tudo que entrar no barco. Vocês entram no barco que eu vou despedir da multidão. Aí os discípulos falaram assim, não mestre, deixa eu ficar com o senhor. Aí Jesus falou assim, não, vai entrar todo mundo no barco agora, viu? Aí todo mundo pegou e foi entrando no barco. Aí foi entrando todo mundo no barco. Aí foi entrando todo mundo, viu? Aí todo mundo foi entrando. Entrando, aí tá. Aí pegou e falou assim, vocês podem ir, viu, que eu vou despedir da multidão. Aí o barquinho chegou e começou a ir andando, assim, Jesus ficou lá na praia, lá. Aí o barquinho foi indo. Aí o barquinho foi indo muito legal. Aí o barquinho foi e ficou lá no alto do mar. Jesus, ele despediu da multidão. Depois que ele despediu da multidão, ele foi lá pro monte orar. E aí o barquinho, ele foi lá pro alto do mar. Tá lá no alto do mar. E aí Jesus pegou e foi retornando de novo. Aí nós que foi retornando, mas só que isso aí já tava de madrugada. Tava quase amanhecendo, tava de madrugada mesmo. Aí Jesus começou a ir andando pro lado do barquinho. Aí tava andando, mas tava andando por cima do mar. Não é de qualquer jeito não, tava andando por cima d'água. Aí tava andando, os discípulos viram aquilo e começou no barquinho, balançando o barquinho, falando, olha só, todo mundo com medo, tava lá, e começou balançando o barquinho e balançando, e falando, ó, deve ser um fantasma, vamos correr. Aí, mas correr pra onde? Eles estavam no barquinho, não tinha jeito de correr não. Aí Jesus pegou e falou assim, não temas, que sou eu. Aí Pedro escutou a voz do Senhor, falou assim, mestre, se for o Senhor, fala para eu então de encontro ao Senhor. Aí Jesus falou, pode vir Pedro. Aí Pedro desceu do barco e foi andando. Foi andando também por cima da água. Aí foi andando. Na hora que estava chegando perto de Jesus, ele deve ter pensado assim, não, mas que negócio perigoso que eu estou fazendo. Aí ele começou a afundar. Não, que vai afundando. Aí Jesus pegou e puxou ele e falou com ele, ô homem de pouca fé. E aí Jesus pegou e foi levando Pedro pro barco. Foi levando. Aí foi e entrou com Pedro no barco. Depois Jesus foi e entrou também. Aí Jesus entrou no barco. Aí assim, Jesus entrou no barco e aí eles atravessaram pro outro lado de lá. E aí a gente vê, né, que Jesus, ele tá no barco da gente, o barco da gente nunca afunda não. Por isso que a gente tem que buscar a salvação só em Jesus. Porque Jesus, a gente tem que chamar ele para ficar junto da gente todo o tempo, viu? Não pode deixar de ficar sem Jesus não. Aí Jesus foi atravessando com todo mundo assim no barco, foi muito legal.